Nós por Lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, desde sempre, para sempre. Na vida, podes viver na rotina ou descobrir novas sensações. Hoje Podes optar pelo vulgar ou algo super divertido. Fazer sempre o mesmo ou escolher um futuro melhor. Podes não mudar nada ou mudar para melhor. Hoje tem! Para melhor, muda-se sempre. Junta-te à Unitel, a melhor rede. Hoje tem! E podes ter um Unitel Jojó por apenas 390 mil dobras, com oferta de cartão SIM. Unitel, olá mundo! Nós por Lá. Sem mais demoras, vamos conhecer os convidados para o programa de hoje. Felipe Nascimento, estudante finalista do curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Maria Maomé Smith, presidente da Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, MENON. Cristiano Pinto, presidente da Prosaudesc, a Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sociocultural. Ismael Sequeira, coordenador de projetos artísticos da plataforma Cafuca, a Associação dos Artistas Plásticos São Tomenses residentes em Portugal. António Cádio Paraíso, presidente da ACOSP, a Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe em Portugal. Mário Silva, membro da Associação Juvenil Bué Fixe, que dinamiza e realiza programas de cariz social com a juventude. João Viegas, presidente da direção do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos ao programa Nós por Lá. No próximo dia 17 de julho, os são tomenses são chamados às urnas para escolherem o mais alto magistrado da nação. A lei eleitoral de São Tomé e Príncipe só permite abrir circunscrições eleitorais em países onde temos representação diplomática. Por isso, desde as últimas eleições presidenciais em 2011, que os são tomenses residentes em Angola, Gabão, Guiné Equatorial e Portugal são chamados para exercerem o seu direito de voto. Neste programa, vamos abordar com os nossos convidados residentes em Portugal algumas questões relacionadas com as presidenciais de 2016. Para já, vamos saber a opinião dos nossos convidados sobre a importância destas eleições para o país e para a diáspora. A eleição presidencial, portanto, é um facto muito importante para toda a comunidade, fundamentalmente para a diáspora, mas que a diáspora, portanto, tem as suas preocupações quanto a essas eleições presidenciais que, infelizmente, foram marcadas propriamente para o dia 17.
Isto porque eu acho que o nosso atual Presidente da República não teve em conta os problemas, propriamente, da comunidade da diáspora. Porque, como sabe, 12 de julho, portanto, é a data da independência. Em São Tomé e Príncipe é feriado, mas na diáspora não é feriado. E, portanto, nós da diáspora normalmente comemoramos, portanto, essa data no fim de semana seguinte. E, por coincidência, precisamente no dia 17, a data em que a comunidade na diáspora possa comemorar, portanto, essa data, essa efeméride, que é importantíssimo, infelizmente será as eleições. Todos os cidadãos, independentemente de residirem no país ou fora do país, tenham, no fundo, o mesmo tratamento perante o Estado e, nessa sequência, a mesma oportunidade de participarem na vida política do país. E essa importância vai, no fundo, densificando na medida em que o Presidente da República representa a nação e a nação é composta, tal como disse, por todos os cidadãos e, nessa medida, os atos que no futuro serão praticados pelo Presidente eleito produzirão efeitos não só nos cidadãos dentro do país, como fora do país. E, nessa medida, parece-me que é indiscutível a necessidade e a importância de que todos os cidadãos possam participar nessas eleições. Ninguém deve estar isento desta obrigação. É nas urnas que nós decidimos o que é que nós queremos. Não ir votar é delegar a decisão do país aos outros. É de nossa responsabilidade votar e eu apelo a todos os cidadãos, homens e mulheres de São Tomé e Príncipe, para exercer este dever cívico no dia 17 para decidir o futuro de quem será o Presidente de São Tomé e Príncipe. As presentes eleições, eu penso que são bastante interessantes para esta diáspora, porque permite-nos, de uma certa forma, participarmos na vida ativa do país, darmos o nosso contributo para a escolha o mais alto magistrado da nação. No país vive-se um clima de efervescência que é, inclusive, sentido até fora dele, razão pela qual essas eleições mexem de uma forma direta ou indireta com todos nós. Enquanto dirigente, portanto, da associação, nós, como sempre, damos o nosso melhor para que essas eleições sejam, portanto, eficientes e que a comunidade, os eleitores da diáspora aqui em Portugal possam participar, portanto, ativamente nesse processo, porque essas eleições presidenciais serão efetivamente muito importantes para nós. Essas eleições, como as outras anteriores, têm sempre uma importância, porque são únicas eleições que a diáspora consegue participar. E a diáspora revê nessas eleições como forma também de poder ter voz no que diz respeito a São Tomé e Príncipe, né? E essas que vêm aí são ainda muito mais, porque nós estamos num período, para mim, em São Tomé e Príncipe, que é um período de quase transição, né? E é importante que o próximo Presidente da República, no meu ver, terá que ser um presidente de contraponto, né? De tudo que tem sucedido em São Tomé, do ponto de vista político, do ponto de vista social, é bom que tenhamos um candidato responsável e que, de facto, possa dar esperança ao povo de São Tomé e Príncipe. Uma eleição é um ato democrático e é através dos atos democráticos que nós exercemos o nosso direito de voto, ou seja, fazemos as nossas opções. Por isso, como essas eleições presidenciais, como qualquer outra eleição, é sempre importante e eu penso que as pessoas devem ir votar, devem exercer o seu direito de voto, o seu direito de cidadania. É muito importante que votem. Esclarecida a importância desta eleição para o país e para a diáspora, vamos agora saber de que forma o imigrante pode influenciar no resultado destas eleições. Já em 2011, a diáspora, precisamente aqui em Portugal, teve muita influência nos resultados da eleição presidencial. Tanto na diáspora Portugal como em Angola,
nós somos, portanto, já um número considerável. Indiscutivelmente, a diáspora santomense em Portugal vai no dia a dia dando contributos à medida em que participam ativamente através dos meios de comunicação social, redes sociais, opinando sobre aquilo que vai sucedendo no país. Desde que o país optou pelo regime democrático em 1991, a falta de entendimento entre os diferentes órgãos de soberania tem sido um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Vamos ouvir a opinião dos nossos entrevistados sobre esta matéria. A coabitação aqui é fundamental na medida em que o Presidente da República, perante esse cenário político em que há uma Assembleia com uma maioria clara de um partido, a necessidade de que o Presidente da República, não obstante ter um poder qualitativo face ao poder quantitativo que um governo tem, porque no dia a dia o governo é aquele que mais atua e o Presidente da República atua menos, mas tem poderes privilegiados, capazes, tal como disse, de bloquear o funcionamento dos órgãos e do sistema em si. Portanto, há necessidade daqui do Presidente da República saber respeitar também essa maioria que vem do Parlamento que sustenta o governo. Se houver muita interação, melhor ainda, entre o Presidente e o Governo que está a exercer o seu mandato, as coisas funcionam mais facilmente, ou pelo menos há mais diálogo e a partir da mais compreensão dos dois lados, o lado do Governo e o lado do Presidente, e penso que os dois lados ganham e, mais importante ainda, a população ganha com isso. O Presidente da República claramente vai ter que ser um bom ator no diálogo para que consiga conjugar com a legitimidade direta que está no Parlamento, que sustenta também o Governo. É preciso que haja aqui um grande equilíbrio para que esses três órgãos consigam, no fundo, atuar conjuntamente num único caminho para o progresso do país. Enquanto não houver essa relação, logicamente não há progresso. E o que eu defendo efetivamente é que, independentemente daqueles que poderão ou não ter alguma afinidade política, enquanto Presidente da República tem que ser uma pessoa isenta, tem que ser uma pessoa em que possa servir-se de árbitro, em que se pode definir a que patamar em que cada órgão possa estar para que haja esse equilíbrio. Porque se não houver equilíbrio, logicamente que o país não progride. Os representantes dos órgãos institucionais do país devam conhecer as suas reais competências, respeitando, em primeiro lugar, a Constituição Nacional e conhecendo de forma programática aquilo que deve fazer. Sem interferências nas tarefas uns dos outros. Sempre que houver interferências diretas, não é possível haver uma justa coabitação. A opinião dos nossos convidados é unânime. Sem coabitação entre os diferentes órgãos de soberania, não há entendimento. E na falta deste último, motiva a instabilidade política e governativa que não ajuda o desenvolvimento. O que se quer neste momento é que haja um Presidente da República capaz de gerar consenso. Esse consenso é obtido por vários níveis, desde logo o Presidente, enquanto garante da Constituição, tem que saber, no fundo, separar de certas guerras ou birras políticas. Um Presidente da República que saiba comunicar, que saiba dialogar, solicitar sem exigir, porque a imposição é um fator de comunicação que dificulta o diálogo. E em Santo Tomé, se nós abrirmos toda a plataforma de diálogo institucional, o trabalho das decisões em cargos políticos tornam-se mais fáceis. E eu penso que a grande questão em Santo Tomé passa-se igualmente pela comunicação. Nós não sabemos comunicar. Então devemos, sobretudo, focarmos nessa questão da comunicação. Posto isto, desafiamos os nossos convidados para definirem o perfil do próximo Presidente da República.
o candidato deve revelar-se, em primeiro lugar, como um candidato, como uma pessoa que soube sanear as experiências negativas anteriores, que se apresente como honesta, uma pessoa honesta, com vontade de trabalhar e, sobretudo, capaz de dialogar. Que seja uma pessoa que faça exercer o seu poder de magistratura de influência no verdadeiro sentido da palavra. Que seja um mediador, que seja um conciliador, uma pessoa de consensos e que não crie barreiras para um bom andamento da estabilidade do país. Não temos candidaturas ideológicas, é mais a personalização do candidato ou da sua afinidade com o partido A ou o partido B, e com base nisso, portanto, cria-se o estereótipo sobre a diferenciação. Tem que ser um homem, como disse, de diálogo, um homem capaz de gerar consensos, um homem capaz de olhar para a nação no seu todo como o bem comum maior. E, independentemente de eventuais querelas provenientes de questões partidárias ou pessoais, aqui há que prevalecer o bom senso, o espírito de Estado, e essa figura há, desde enquanto candidato, já começar a demonstrar ser capaz de conseguir atingir esses objetivos. Os vários órgãos, de facto, estarem unidos e ter uma estratégia de que é melhor passar pela crise. E eu continuo a debater, e o meu reprise é esse: mudança de atitude e de mentalidade. O novo Presidente da República deverá ser um justo representante do povo, que saiba dialogar, que saiba ouvir e saiba, sobretudo, respeitar as suas competências. A revisão constitucional feita em 2003 retira ao Presidente da República grande parte dos seus poderes. Apesar disto, ele pode desempenhar um papel fundamental para o bom relacionamento entre os diferentes órgãos de soberania. O Presidente da República, sem dúvida, que não governa, e até porque o sistema não lhe permite governar. Ao mesmo tempo, temos também que deixar claro que o Presidente da República, mesmo não governando, porque esta reserva de competências está para o governo, o Presidente da República tem aqui um papel fundamental a desempenhar. Sobretudo de mediação. É um papel de mediação, um papel de companheirismo, não é? Que haja consenso entre o governo e a presidência, isso é necessário, e que seja alguém de mente aberta, que aceite opiniões e que colabore. Um presidente não pode ser uma força de bloqueio. Um presidente tem que saber usar todo o seu poder, mesmo em situações de conflito, como um pai que evita o conflito entre os filhos, para se ter uma família que viva bem, em tranquilidade e em progresso. Documentos legislativos anuais que carecem necessariamente da promulgação do Presidente da República são documentos fundamentais para que o governo possa atuar. E sem essa promulgação do Presidente da República, o governo está, no fundo, bloqueado. Podemos fazer oposição sem bloqueios, porque o bloqueio, aqui sabemos que é uma atitude de má fé, que estão nas pessoas que não querem que se façam coisas boas para o país, que não se quer ver as pessoas a crescerem, não se quer ver, ou seja o governo ou representantes de outras instituições a trabalharem no sentido de darem boas soluções, boas respostas governativas às suas instituições. Forças de bloqueio no sentido maléficos. Se eu não faço, e não deixa que os outros façam. Isso é que é o grande problema, porque até começa a ter uma questão de ordem pessoal, e não vendo que é uma questão institucional, que é governar um país, que é para bem daquela nação, onde toda a gente prospera, onde toda a gente também, cada um de nós, a cada cidadão, dá oportunidades a todos. Por outro lado, o Presidente da República tem que saber respeitar a maioria parlamentar que sustenta o governo,
mas há aqui uma grande necessidade do Presidente, quando fala em diálogo, saber conjugar e respeitar a legitimidade direta que vem da maioria parlamentar, e o Presidente aqui tem que saber desempenhar o seu papel, designadamente enquanto usando a sua magistratura de influência, e daí conseguir ultrapassar todas as crises que eventualmente possam existir à volta das instituições. A nível mundial, o número de candidaturas às eleições presidenciais em vários países tende a aumentar. E São Tomé e Príncipe não foge à regra. E já existem vozes no país contra este fenómeno. A Constituição consagra o Estado de Direito democrático. Nessa medida, há que conjugar um Estado de Direito e um Estado democrático. Portanto, há aqui uma liberdade que vem na sequência da dignidade da pessoa humana, que também é um direito fundamental participar na vida política, e não me parece correto haver um controle. Eu acho que alguns candidatos se candidataram apenas para a dispersão de votos, com devido respeito para todos os candidatos, mas acho que alguns a estratégia é apenas de dispersão de votos. Eu acho que são muitos candidatos que, desnecessariamente, acho que pelo menos 3 era o suficiente. A Constituição previamente estabelece esses requisitos. No caso do nosso país, a maioridade de 35 anos, ser nacional e, por originalidade, ser filho de mãe ou pai santomense e, por último, conseguir, no fundo, agregar um conjunto de eleitores que propõem o respectivo candidato. Portanto, há aqui essa tarefa prévia feita pela Constituição. A partir daí, não parece correto que haja, no fundo, algum impedimento ou uma restrição quanto à quantidade dos indivíduos que possam candidatar. Eu acho que existem candidatos que deveriam fazer uma autorreflexão e mostrarem muito claramente quais são os objetivos da sua candidatura. Porque sabemos que existem candidatos que são candidatos para fazer barulho, chamarem a atenção não só para os problemas, mas também para si. Pelo número de eleitores que nós temos, pelo número da população e pelas necessidades, eu acho que nós devemos ser unidos, mais unidos do que nunca, para definir efetivamente qual é o candidato mais adequado que possa, junto, portanto, a um bom primeiro-ministro, trabalhar em prol da comunidade. O dia 17 de julho está próximo e as expectativas são altas. Saiba o que os são-tomenses na diáspora querem que mude depois das eleições presidenciais. A meu ver, deve mudar a postura de um Presidente da República que não só respeite e dê uma margem de atuação por parte do Governo, como também, simultaneamente, seja um Presidente da República capaz de propor algo. Na medida em que, respeitando a separação de poderes entre os órgãos, mas sim, através de sugestões e propostas na sequência do encontro semanal com o Primeiro-Ministro, ou eventualmente transmitindo uma mensagem à Assembleia Nacional, cabe aqui ao Presidente da República ter um papel muito ativo dentro dos limites que a separação de poder impõe. Houve um corte umbilical entre a ligação da presidência e a diáspora. E um Presidente da República deve comunicar-se com mais frequência, com muito mais dinâmica com os seus concidadãos fora. Porque os nossos concidadãos em Portugal estão interessados que haja esse diálogo, estão interessados em darem um maior contributo. Isto é um dos grandes apelos que faço para que o próximo Presidente da República cumpra. Eu gostaria que fosse alguém que desse maior atenção à comunidade de São Tomé que trabalha no exterior e que vive com bastante intensidade o que se passa em São Tomé e que de alguma forma não tem essa correspondência em termos práticos pela parte da nossa governação, aí extensível até ao governo. Eu julgo que, sendo um país que aproximadamente 1/3 da sua população ativa
está a desempenhar funções no estrangeiro, seria razoável que fosse dada maior atenção à diáspora, à semelhança, por exemplo, que faz Cabo Verde. Vamos dizer, lá vem outra vez o exemplo de Cabo Verde, mas por muita volta que demos, não podemos deixar de citar Cabo Verde como um bom exemplo, uma boa referência, exatamente. E atendendo às características similares entre Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, acho que devia ser o primeiro exemplo que devíamos atender e tentar aprender com as suas atuações e tirar dali bons exemplos para seguirmos o mesmo caminho. Esperamos que mude pelo menos algumas coisas, mas confesso que não estou muito esperançado porque pelos candidatos que ouço e vejo por aí, é muito difícil, e eu espero, pronto, eu posso estar enganado, mas se não houver essa coabitação mesmo, tanto com o atual Primeiro-Ministro, infelizmente o progresso está muito longe. Aquilo que se espera de um Presidente da República, ou do novo Presidente da República, é que através da sua magistratura, num bom ambiente político, trabalhe em parceria com o Governo, porque a sua população, o povo santomense, projeta muito da imagem do país na figura do Presidente. Então, o Presidente deve ser um mediador para a boa governação. Cabe aqui ao Presidente da República ser um encorajador e um incentivador ao Governo, dar condições e encorajar para que se siga o caminho, ter uma visão estratégica para, no fundo, juntar a visão estratégica do Primeiro-Ministro e tentarem, no fundo, conjugar as suas visões e apontar um caminho decisivo para o desenvolvimento do país. Aquilo que eu espero, sobretudo para São Tomé, é um ambiente de tranquilidade, de diálogo, e que tanto o Governo como a Presidência e a Assembleia Nacional saibam pensar São Tomé e Príncipe, saibam pensar o país. Pode mudar, podemos fazer história ou não, mas temos as ferramentas para fazer história em São Tomé e Príncipe. Seguindo a lógica da última interveniente, seja qual for o vencedor destas eleições, a história poderá ser feita de 3 formas distintas. Primeiro, pela primeira vez poderemos vir a ter uma mulher presidente da República. Segundo, pela primeira vez um presidente em exercício poderá não ser reeleito para o segundo mandato. E terceiro, pela primeira vez o país poderá vir a ter um presidente da mesma cor política do governo. Já na reta final deste programa, agradecemos os nossos convidados pelos assuntos aqui abordados. Para você, cidadão eleitor, fica com os conselhos da diáspora. Eu gostaria de pedir a todos os santomenses que votem sim, mas que votem em massa e com consciência. Sejam mais conscientes, sejam mais determinados, que não levam tanto pela força, digamos assim, de algum benefício pessoal. Que veja São Tomé e Príncipe acima de tudo. E quando falo São Tomé e Príncipe, também está incluído a diáspora. Que todos aqueles que vão à urna vão com consciência escolher efetivamente aqueles que acham que têm, digamos assim, do bom e do melhor para São Tomé e Príncipe. Vejam as propostas que os candidatos e as candidatas irão apresentar, analisem bem, façam uma reflexão e votem de uma maneira consciente, responsável e pensem no melhor para o país. Era importante que nessas eleições, quem fosse votar tivesse uma consciência plena que nós estamos no momento da viragem. Saber escolher pensando e com responsabilidade. Não eleger só por eleger, como costumamos a dizer, vamos atrás de banho e coisas dessas. Que fossem todas as urnas, que não cedessem a pressões, que o nosso pensamento é livre e que o voto é secreto. A minha mensagem conclusiva é: votem na consciência, votem no candidato que
à partida, garante, no fundo, uma maior estabilidade para o país, um Presidente da República que dê condições ao governo, porque se temos um governo, um Primeiro-Ministro com muita vontade de trabalhar, que é um homem de diálogo, um negociador nato, parece-me, e precisamos de um Presidente da República que dê condições e também seja um outro dialogador, procurador de consensos. Eu estou otimista, estou esperançoso e espero que todos os eleitores e os cidadãos no geral também tenham esse mesmo otimismo e pensem positivo, que parece-me termos todas as condições para conseguir um bom Presidente da República para ajudar o Governo e a Assembleia Nacional a seguirem os destinos do país e dos cidadãos. Eu aconselho os nossos eleitores que tenham muita atenção, sobretudo em aspectos que podem denigrir a imagem do sistema democrático de São Tomé e Príncipe. Estou a referir concretamente essa questão do banho e de outras formas que desvirtuam o processo democrático, seria de alguma forma de evitar, para que pudéssemos ter uma expressão da nossa democracia na sua perspectiva a mais representativa possível e com um pendor cada vez mais representado do povo em si. Obrigado pela vossa atenção e não se esqueçam, votar é um dever cívico que ninguém pode fazer por si. Já sabe, no dia 17, vá votar. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.